Isso aqui. Tá, pode ampliar aí, né? Pode iniciar aí. Pode iniciar, tá? A hora que vocês quiserem. Vou fechar meu microfone. Eu vou começar falando, então. Inicialmente, a gente vai desenvolver, né, a rede neural usando os dados do PID. E depois que a gente projetar a rede neural, a gente vai pegar esses dados de monitoramento da planta e a gente vai fazer monitoramento desses dados usando uma plataforma na web com o Node.js. De maneira geral, é isso. Aí, agora eu vou falar sobre a arquitetura da rede neural. Essa é a arquitetura da nossa rede neural. Então, tem uma camada de entrada, tem duas camadas ocultas e uma camada de saída. Oi, ficou ruim a ligação aí. Só uma coisa. Uhum. Não entendi no primeiro momento que vocês têm que explicar. Bem, a camada de entrada, né? A gente tem os três neurônios, X1, X2 e X3, né? Ou com bias ou sem bias, enfim. A camada oculta, aí vocês estão falando que vão ter duas, né? Por que que você colocou outra camada com dois neurônios e a primeira camada com quatro neurônios? Tinha mencionado para vocês que a camada oculta, né, para facilitar a vida de vocês, a implementação, para ter menos custo computacional, poderia ser feito com apenas uma camada, né? Então, se não tiver uma justificativa para ter essa segunda camada, e aí a quantidade mínima de neurônios aí, né, poderia ser quatro, mas normalmente a gente utiliza com 10, enfim. Então, a questão toda é definir exatamente, né, e saber o porquê que vocês estão fazendo essa segunda camada oculta com dois neurônios. De onde vocês pegaram isso? A gente não define, a gente não analisou quantitativamente o motivo. Não, tem que ter uma justificativa. Mas Se não tiver uma justificativa, esse negócio aí não faz muito sentido, não, né? Porque a primeira camada é mais densa do que a segunda camada. E a primeira camada já não é muito densa, né? Só tem quatro neurônios. Aí depois você reduz para dois. Bem, eu não faria dessa forma, não, né? Se você quiser fazer com N camadas ocultas, essas N camadas ocultas tem que ter uma certa densidade, né? Você não pode simplesmente começar a primeira com quatro e depois, sem nenhuma justificativa cabível, né? Você falar que a segunda camada oculta teremos aí só dois neurônios. Aí você reduz muito, né, as conectividades entre essas camadas, né, e a probabilidade de ter um resultado ruim é alta, né? Quanto mais neurônios, quanto mais camada, quanto mais profunda, mais ajustados seus pesos vão acabar sendo, né? Eles acabam se ajustando melhor, né? Agora, se você faz desse jeito aí, eu tenho minhas sérias dúvidas, né? Então, o que que eu recomendo para vocês? Vocês têm que pensar que vocês estão fazendo pela primeira vez. Então, vocês têm que entender, né, o pipeline, né, das operações que vocês vão ter que executar para fazer o gradiente descendente. Senão, aí você vai ter, né, uma, duas, três funções derivadas. Aí você está complicando. E para ter um ganho
muito pequeno, que são só 2 neurônios. Então, para o aprendizado, eu não acho adequado fazer dessa forma, porque vocês vão se complicar quando vocês começarem a fazer todos os cálculos, né, do gradiente descendente para calcular todas as derivadas de todas as funções de ativação que vocês colocarem. Então, o que que eu recomendo? Né? Redefine a arquitetura, coloca só uma camada oculta, como eu havia mencionado para vocês, né? Com mais do que 4 neurônios, então, normalmente, uma quantidade boa de neurônios são 10, né? 10 bolinhas dessa aí, 10 círculos desse, e elimina, né? A segunda camada oculta, né? Senão, é mais derivada, é mais função para você calcular, tem mais dificuldade, né? Para você sair da camada, né, de entrada, passar pela primeira camada, depois tem que passar pela segunda, depois tem que passar pela terceira, aí você vai ter 3 derivadas, né? 3 funções de ativação. Deixando só uma camada, você só fica com 2 derivadas. Então, a implementação computacional é mais simples e mais fácil de ser entendida, né? Entendeu aí a questão-chave aí? Entendi. É um custo-benefício, né? Do aprendizado de vocês, né? Para não fazer alguma coisa muito complexa e para que vocês, né, façam o gradiente decrescente derivando de fato, porque uma outra alternativa é usar as próprias funções, né, do toolbox lá do matemática, do MATLAB, né, eu não sei exatamente, não lembro o que que tem nessa versão anterior, né, do que a gente usa lá na planta, talvez nem tenha o toolbox funcionando de uma forma adequada, né, porque a gente não usava ele, porque a questão toda é aprendizado, né? Então, aí redesenha aí essa arquitetura. Então, eu recomendo, deixa 10 neurônios na primeira e única camada oculta e elimina a camada oculta de número A segunda 2, camada. né? Enfim, continua aí. O que a gente tinha escolhido no modelo anterior, que a primeira camada ia ser em tangente, a segunda em redu, e Mas aí o resultado final, né? desculpe, esquece isso, porque não vai. Sim, sim. Estou Aí recomendando a para final seria vocês não ter sigmoide. a segunda Só, camada, né? Enfim, então, para facilitar para vocês estão complicando, entendeu? sim, Como sim. vocês nunca implementaram, alguém já implementou? Eu já fiz uma matéria de IA. Não, mas você já implementou um PID com rede Sim, neural? sim. Ah, não, Oi? com P&D não. Enfim, Só fiz a rede neural. o que eu recomendo para você, por exemplo, a ReLU, né, muitas vezes, né, pode ser até colocada na camada de saída, mas na camada do meio aí, né, na segunda camada, como vocês estão propondo aí, eu não acho interessante. Então, tanto a tangente aí, né, hiperbólica, tangente hiperbólica, sei lá o que que vocês colocaram aí, enfim, Ela é hiperbólica. ou a Isso. sigmoide. Então, o jeito mais simples para vocês fazerem uma primeira implementação e testar, para entender. Aí, o que que vocês podem fazer? Vocês usam, né, 2 sigmoides, né, na camada, né, até a oculta e da oculta até a saída. Por que isso? Porque aí vocês só vão ter uma única função derivada da sigmoide. Lembra lá que eu botei uma transparência? Tinham várias funções, as que tinham 3 com as derivadas, com as funções derivadas, enfim. Então, a diferença aí, né, da TAN-H e da sigmoide é que uma, né, define de 0 até 1, né, tá aí, a outra de -1 até 1. Enfim, então vocês podem testar, né, que a função é simples de implementar, e depois é só mudar a codificação e ver que peso que ela define, qual é a resposta da rede.
Enfim, então, para efeito de uma análise, até entre alternativas de funções de ativação, eu ficaria com uma única função de ativação, para não complicar muito as equações. Depois vocês podem ir complicando, mas como vocês têm que implementar uma primeira vez e validar até o negócio funcionar redondo, eu recomendo para vocês, né, pegar uma sigmoide, por exemplo, né, ou, né, a TAN-H, enfim. Então, vocês fiquem ao critério de vocês aí, elas são parecidas, né, enfim. E basicamente o que vocês têm que fazer é simplificar o problema, que é a primeira implementação de vocês. Se vocês já começarem, né, com uma arquitetura mais complicada, aí vocês podem ter muitas dificuldades, né, na hora de validar tudo isso, porque são muitas operações que têm que ser realizadas, né, muitas operações matriciais que têm que ser realizadas, e o melhor é entender aos poucos, aí depois você sofistica. Não, a solução não deu legal. Então, vamos agora fazer algumas modificações. Então, você fala, a sigmoide não deu, né, uma boa solução, vamos pegar uma outra função de ativação e vamos testar. 10 neurônios deu essa solução. O que acontece se eu colocar 4 neurônios? Será que fica tão bom quanto 10? E se eu colocar 20? Será que fica bom? Será que fica ruim? Então, se vocês colocam muitos parâmetros, a necessidade de combinação desses muitos parâmetros demanda muito tempo. Então, coloca menos parâmetros para que vocês entendam o funcionamento. Então, por exemplo, você chutou 4. 4 pode dar uma boa resposta ou uma péssima resposta. Então, a gente joga um pouquinho acima, 10, e vamos ver a resposta que dá. Aí, quando comparar com a resposta de 4, aí fez o treinamento para 4, aí você vê, realmente, 10 é significativamente melhor. Aí depois você usa uma outra função de ativação e vê, realmente, né, essa função aqui, onde eu estou definindo os valores entre 0 e 1 ou menos 1 e 1, tem uma diferença significativa na formação dos pesos, né? Aí depois você quer, então o que eu vou fazer com a ReLU? A ReLU é pior ainda, né? Porque ela pega vários valores e zero, que é negativo, né? Enfim, então é importante que vocês sintam como a escolha desses parâmetros da arquitetura influenciam na resposta. Aí você pode analisar, então você pode trazer uma análise diferente em relação ao que já foi feito, né? Já que vocês vão herdar muita coisa, e falar, olha, eu tive uma resposta mudando os parâmetros, né? Com 4 neurônios para 10 neurônios, mudando de sigmoide para ReLU, para TAN-H, enfim. Então você tem aí um universo de análise muito maior para vocês entenderem como, né? Tirando aí o Marcos, que diz aí que, né, já viu alguma coisa de inteligência artificial, os outros dois não viram, né? Então é importante que vocês entendam como a Percepton, né, se comporta em relação à sua arquitetura, à sua definição. O que vai acontecer se eu fizer isso? E se eu mudar esse parâmetro? Então, por exemplo, quando alguém faz um algoritmo, né, de uma rede neural, o que define se uma rede é melhor do que outra, se uma arquitetura é melhor do que outra, é como eles colocam esses operadores. Quais são essas escolhas? Qual é a quantidade de neurônios? Qual é a quantidade de camadas? Né? Qual é a quantidade, né? Quantas funções ele está utilizando de ativação? Então, você vai sentir a resposta. A resposta não ficou boa aqui, porque os valores da ativação não estão adequados com o meu mundo real. Não, ficou bom, mas poderia ser melhor se eu tivesse uma outra variação. Então, eu quero que vocês entendam nesse trabalho, né, o poder de uma rede neural e como a sua arquitetura influencia o resultado dessa rede neural. Porque se você vai no MATLAB e usa
né, um daqueles toolbox, você gera a rede neural e treina em um minutinho, né, tendo dataset. Alguém saiu aí, ou tendo o outro modelo que você necessita, você treina isso de uma forma muito rápida. Então, é importante que vocês entendam essa parametrização, né? Então, tanto o Guilherme, o Anthony aí, né? Enfim, então, aí, iniciando, é importante que vocês entendam esse funcionamento, né? Enfim. E, Marcos, quando você define uma arquitetura, você tem que ter uma justificativa, porque você fez essa ou aquela escolha, né? Ah, por que que isso aqui é melhor do que uma outra? Ah, por que que eu estou fazendo isso assim, assado? Por exemplo, olha como não faz muito sentido. Você se colocou na segunda camada, a sua ativação tira o zero. Aí você vai lá na camada da sigmoide, já não tem negativo, né? Só tem positivo. Então você já anulou os negativos. Então essa sigmoide aí só vai funcionar do lado positivo, né? Porque o lado negativo ela já foi zerada anteriormente. Aí o que pode acontecer? Com essa eliminação desses valores negativos que poderiam estar presentes, você vai ter todos esses valores, em vez de ter um valor, né, diferenciado entre 0 e 0,5, você vai ter ele como zero. Entendeu que não faz muito sentido você colocar uma ReLU aí no início, né, no meio dela aí, eliminar os valores negativos. Então, a ReLU a gente coloca lá no final. Se tiver coisa negativa, por exemplo, vai ter uma probabilidade negativa. Eu não quero uma probabilidade negativa. Eu só quero positivo. Aí você bota uma ReLU. Mas do jeito que vocês fizeram aí, que você propôs aí, a segunda camada já matou um punhado de coisa, entendeu? Que a Entendi. terceira camada aí de saída, ou a camada de saída, iria zerar a parte negativa e colocar entre 0 e 0,5. Você já colocou tudo como zero. Entendeu o que você fez? Não, entendi completamente. Então, Minha linha de essas pensamento foi bem definições, errada. essas definições, né, seja lá quem for fez isso, ou foi feito em conjunto, enfim, não sei quem é que fez, tem que ser feitas com alguma coerência entre as camadas anteriores. Porque o que a função de ativação deseja? Colocar não linearidade. Aí o que você fez aí? Você matou as não linearidades, né, negativas, que variava entre -1 e 0, agora é tudo zero, né? Porque você matou na segunda camada, e aí na terceira camada não tem valor zero, é negativo. Então, aquele lado lá de, né, 0 a menos infinito não existe mais, já foi matado. Então, não tem muito. Então, você só vai ativar as coisas positivas. Por quê? Porque as coisas negativas você já desativou anteriormente. Então, vocês têm que tomar cuidado, né, para um operador não anular alguma coisa que a próxima função de ativação vai anular ou vai não linearizar, ou vai converter num outro valor. Então tem que ter esse sentimento, tá? Senão você cria uma arquitetura de rede que vai ter um péssimo desempenho, porque a segunda camada já matou uma série de coisas que a terceira camada deveria matar. Enfim, então tem que ter muito cuidado, né? Senão essa sua função sigmoide aí de nada vai adiantar, né? Então ela só vai atuar no lado positivo aí, né? De 0,1,5 a 0,1, e antes ela atuava de zero, né? Na segunda camada de zero a infinito, né? Enfim. E tem outra coisa, né? Que eu vou já lembrá-los, né? A saída, depois que a gente fizer a propagação para frente, né? Depois do treinamento, as predições feitas pela rede neural,
elas têm que dar valores entre 0 e 100%. Então, o que acontece? 0 a válvula fechada e 100% a válvula aberta. Aí, quando você colocou a sigmoide aí no final, aí, ó, sem a parte negativa, ela vai de 50% a 100%, de 0,1 a 1, entendeu? Então, a sua resposta vai ficar capenga, porque não vai ter zero. Deu para entender ou estou falando grego? Fala alto Eu aí acho que que eu eu não estou entendi, ouvindo. professor. É porque Enfim, essa, então, a sigmoide vai de 0 até 1, certo? só que você já matou ela anteriormente, cara. Então, Você mas é, matou na segunda camada nessa arquitetura. Estou analisando a arquitetura que vocês propuseram. Da arquitetura que vocês propuseram, aí vocês mataram ela ali, ó. Ela não tem mais valor negativo. Então só tem valor de positivo, de 1 a infinito. Né? Aí o seu valor não vai ter mais negativo, né? Porque você matou o valor negativo. O negativo virou zero. Então, quando você fizer a aplicação da sigmoide, a sigmoide ela vai ir de 0,5 até 1. Aí a válvula só vai atuar 50% aberta ou 100% aberta. Ela não vai gerar um valor zero, entendeu? entendi. Se você precisa gerar um valor zero, aí você precisa de uma ReLU lá no final. Estou dando uma dica aí, ó. Entendeu? Agora Se você que tem que. Oi? vai ser o que o senhor recomendou, aí vai ser só uma Eu não estou camada ouvindo, dessa. está muito enrolado o seu som. Fala mais aberto. É que agora o que o senhor recomendou só uma camada, não vai ter Não, toda não, não é essa bagunça, é vai uma ser camada oculta. Aí você tem uma uma camada camada oculta, é da isso. entrada até o oculto e da oculta até a saída. Sim, eu digo camadas ocultas mesmo, só vai ter uma. Oi? Aí não vai ter esses problemas de corte. Já dá para Não, ir cara, direto na sigmoide. vai ter duas ativações, cara. Tem uma ativação entre a entrada e a escondida e a saída da escondida até o valor de Y. Ah, sim, eu já tinha visto. Aí o que eu estou Então, falando para você é que na saída, o que eu quero na saída? Valor fechado, que é zero, ou valor 100% aberto, que é 1. Então, a minha função de ativação na saída, ela tem que gerar valores de 0 até 1. 0 corresponde a 0 e 1 corresponde a 100%, porque você atua na válvula de forma proporcional. Por isso, você tem que checar, né? O mundo físico são os valores que a válvula recebe, as tags, que é 0% ou 100%. Ela não recebe 0 e 1, nem menos aí 1 e colocar 1. as duas como sigmoide, vai. Não, cara, eu acabei de falar que, Ah, tá. Sim. né, o melhor, né, enfim, você pode testar, né, sigmoide, né, e você pode testar, né, como ReLU, sigmoide, ReLU, entendeu? Em vez de botar a tangente ali também, né, como opção, então testa essas. Sigmoide funciona. Sigmoide ReLU, não lembro se funciona melhor ou pior. Alguns já fizeram com sigmoide ReLU. Nunca fizeram com esses outros valores aí que, enfim, que vocês propuseram aí, né? Enfim, então é só fazer as alternativas, né? Então, usar aí os parâmetros, né, da arquitetura da sua rede e ver respostas diferentes. Essa já tem as derivadas de cada um, né? A derivada da ReLU é ridícula, né? Negativo é zero, né? E, e positivo é um, né? Enfim, então você já tem a resposta, né? Então é trivial. Então a única questão aí é ver essas alternativas, porque depois vocês têm que fazer um relatório, tem que explicar por que vocês chegaram a, a essa arquitetura. Então tem que ter igual o paper quando a gente faz de modelos de AI, né? A gente nunca faz de um único modelo. Nós implementamos 2 ou mais modelos para comparar os modelos para ver aquele que tem uma melhor resposta.
Então, é importante que, em trabalhos com modelos de inteligência artificial, nós possamos, né, comparar várias arquiteturas. E cada operador que você muda, cada sigmoide que você muda, é uma arquitetura diferente. Sigmoide, sigmoide, sigmoide ReLU, ou uma outra função de ativação, é uma outra arquitetura, que vai dar provavelmente uma outra resposta. Por quê? Porque os pesos vão mudar. Então, talvez os erros, a precisão, né, as métricas que a gente avalia do desempenho dessa rede neural sejam muito diferentes, né? Uma pode dar um valor muito bom de predição e o outro pode dar um valor muito ruim de predição. Então, o que eu quero, né, nessas atividades iniciais aí, né, já que isso aqui é um curso de inteligência artificial, é que vocês entendam, né, como a perceptron, como, né, o gradiente negativo, como a propagação para frente, como todos esses aspectos, né, que definem, com outros parâmetros, a arquitetura da sua rede neural multicamada usando Perceptron, né, o nosso tijolinho, ele responde. Porque você fazendo isso, né, fica mais fácil para você entender, né, uma CNN, né, uma rede neural convolucional profunda. Então, mas tudo está aqui, ó, nisso que a gente está vendo aqui, é o beabá, né, o básico do básico. Então, se você entende a resposta para uma determinada arquitetura, muda algum parâmetro, gera uma outra arquitetura e tem respostas bastante distintas, aí você tem que identificar por que que deu tão ruim assim. Ah, porque eu fiz bobagem quando eu botei, né, a minha função não linear, a função de ativação foi mal escolhida. Por quê? Porque 50% da resposta que eu teria na atuação da válvula eu cancelei. Por quê? Porque eu escolhi uma função de ativação ruim. Então, esse é o sentimento que você tem que ter, né, para você entender o fundamento. Isso aqui é o fundamento, tá? Então, eu dou esse negócio aqui desde, sei lá, 2007, né, 2006, mais ou menos. Eu apresento essas redes neurais, né, em conjunto com a planta, né, muito antes de ter as redes neurais profundas, né? Mas era o princípio básico, era a coisa, o tijolinho básico, né, que levou depois à parte convolucional usando as GPUs. Então, é importante que a gente entenda essa arquitetura, e pelo que vocês propuseram aqui no início, existe algum nível de confusão por parte de vocês na identificação dessa arquitetura, porque a arquitetura ela tem que estar atrelada ao mundo real. Então, se no mundo real a válvula ela tem que ter uma atuação, uma predição de 0 a 1 ou de 0 a 100%, você não pode cancelar 50% da resposta, entendeu? E era isso que estava sendo feito nessas funções de ativação quando você botou a ReLU ali na segunda camada. Você perdeu 50% da resposta, você não vai ter mais resposta negativa, então a sigmoide não vai atuar de 0,5 até 0. Aí você mata a solução. Bem, então isso é uma primeira, enfim, é uma questão que vocês têm que definir. Signoide, signoide ou signoide ReLU. Será que dá melhor do que signoide, signoide? Aí vocês fazem essa avaliação com as métricas, né? Então, o código que já tem lá vai já traçar gráfico, vocês podem fazer, né, uns códigos aí, pedir aí para o Gemini, GPT, outro mais aí, gerar isso para vocês também, né? Fazer todo esse desdobramento. Mas é aquilo que eu mencionei para vocês, cara, desde o início. O que vale é a arquitetura, é o engenheiro que vai definir a arquitetura, e vocês estão pecando nisso. Por quê? Porque a implementação disso aí vai ser feita em poucos segundos pelo GPT. É isso que vocês têm que entender. Então, se vocês fazem a arquitetura equivocada, mostra que vocês não estão tendo conhecimento, né? Vocês ainda estão adquirindo, né, sobre redes neurais, associado a como isso é ligado, é conectado com o mundo real. Então, não pensa muito na implementação, né? A implementação mais simples, fica mais simples de você entender a sequência do algoritmo, né? A sequência, né, do gradiente decrescente.
Aí você entende as funções, você vê as funções, as derivadas, você vê lá o estimador dos quadrados, né? É, da diferença dos quadrados, né? Da predição em relação ao valor real. Então você vai ter um sentimento, né? De quão boa é sua predição, né? Mas tem que fazer a arquitetura correta, entendeu? Aí vocês estão pecando aí na arquitetura. Vocês têm que conversar aí com o GPT ou com o chat que vocês gostam mais de usar para ver se tem coerência, né? Aquele negócio que eu já falei para vocês. O engenheiro, o cara que vai fazer a arquitetura do sistema, ele tem que fazer uma boa especificação. Então, você tem que contextualizar a planta, explicar como é que é a planta, explicar como é que é a saída da abertura de válvula, explicar que você está usando o APC, então a gente vai mandar um sinal de 0 a 100% para abrir ou fechar a válvula, um valor proporcional, porque é uma válvula diferencial pneumática. Então, você tem que explicar para ele entender o contexto. Aí, quando você formula um negócio desse e fala, ó, vou fazer uma arquitetura, né, com 3 camadas, a camada escondida tem 10 neurônios, esses 10 neurônios, né, eu vou fazer uma ativação inicial com sigmoide, depois vou fazer uma outra ativação, né, para saída com outra função sigmoide, uma outra alternativa é fazer com sigmoide na entrada e relu na saída, e pede para ele analisar. E o que, que você acha dessa minha proposta de arquitetura? Isso não pode ser no chutômetro, eu estou sentindo que vocês estão fazendo aí nas coisas meio no chutômetro, né? Porque vocês estão matando as respostas, né? Aí é uma péssima arquitetura. Então, vocês estão sendo ruins como engenheiros, né? Que vão definir as arquiteturas daquele controlador que vocês vão desenvolver. Por quê? Não canso de repetir, não é vocês que vão implementar um código MATLAB, só se vocês quiserem ficar consultando o manual, ficar vendo como é que é a estrutura de dados, ficar vendo como é que é a função fulana de tal. Você vai fazer isso hoje com LLM, cara. Você vai fazer isso com GPT ou com outro LLM que você prefere, né? Não vai fazer isso mais manualmente, cara. É produtividade. Você vai fazer isso usando uma ferramenta mais poderosa. Então, eu não estou avaliando vocês aqui se vocês são excelentes programadores com MATLAB ou péssimos, ou iniciantes. Hoje, o iniciante, se ele fizer uma boa arquitetura, vai ter uma resposta melhor do que vocês, né? Comparando com a arquitetura que vocês propuseram. Por quê? Porque a arquitetura não está legal. Enfim, então, a questão da implementação computacional, isso já está resolvido pelas máquinas que a gente tem aí de AI, cara. Isso aí é passado. Isso aí, a gente fazia isso, né, lá em 2003, 2004, 2005, quando a gente começou a fazer isso com a planta didática. Aí cada um tinha que implementar o seu código. Hoje eu passo os códigos do passado para vocês, mas se vocês fizerem essa especificação direitinho, o MATLAB vai te fazer a especificação correta. Só tem que dar os nomes das tags corretas, o nome do servidor OPC correto, aquela estrutura correta, a forma como você quer o layout da sua guide, né? Aí você pode até tirar uma foto daquela sua guide, colocar e ele vai gerar o código associado, desde que você tenha a figurinha. Então, isso está muito fácil na questão implementação. Então, eu não estou cobrando de vocês aqui a implementação, porque a implementação vai ser feita pelo, né? Se vocês quiserem manualmente, ou visando produtividade, menos erro, você vai fazer isso interagindo com. Mas tem que ter a visão da especificação funcional, da arquitetura, que vocês não estão tendo isso, estão vacilando nessa parte, tá? Porque se a gente implementa essa rede do jeito que está aí, ela vai dar né, uma resposta ruim. Por quê? Porque você está anulando 50% do sinal. Então, você nunca vai atuar no controlador como o PID atuava, porque o PID atua de 0 a 100%. O seu controlador vai atuar de 50% a 100%, entendeu? Entendeu que tem um erro profundo aí de entendimento do que as funções de ativação estão fazendo com o seu resultado. Por quê? Porque vocês botaram essa função de ativação na saída, no meio do caminho, vocês zeraram aquilo que era negativo. Então, não vai ter mais sinal negativo. Vai ter mais valor negativo. Bem, continue aí, então.
Em seguida, a gente fez um fluxo aqui, um resumo do fluxo que os dados iam fazer, desde da planta, né? Passando pela DF51 para o computador que roda o System 32, que tem o servidor OPC, que vai mandar, né, os dados por MQTT para um outro computador que vai estar funcionando como o broker, né? E onde vai estar funcionando o Node-RED que a gente iria fazer o dashboard para monitoramento da planta. Só um minutinho. Tá ok, o pipeline tá ok, é isso aí, né? Já tinha explicado para vocês. Aí é só necessário, né? Não sei se vocês já instalaram. Vão lá no site oficial do Node, né? Já instalaram Uhum. o Node? A gente já comecei a instalar, mas ainda não mexi nele. Não, então instala o Node e depois que você instalou o Node, você não vai mexer nele, é só para ele rodar, né? Ter o Node sendo executado dentro da sua máquina. E depois vocês vão no Node-RED e instalam a versão estável, né? Pronto, instalou, é aquela versão recomendada. Tem umas versões lá que são de teste, ainda não está finalizada, enfim, então não é bom essas versões, não. Então pega a versão que ele recomenda, a default lá, que é a versão que vocês têm que instalar para não ter problema na instalação. Aí depois eu dou para vocês, né, na próxima aula, na próxima quarta-feira, eu dou um Node para vocês, quer dizer, um arquivo de fluxo, tá? Igual esse último arquivo que vocês estão aí, né? De dashboard, aí eu vou dar um para vocês, né? Que tem um fluxo, tem a conexão com o MQTT lá com a máquina, e depois tem uns exemplos lá de gerar o dashboard. Aí isso aí eu dou para vocês, aí em cima desse vocês customizam o de vocês. Por quê? Porque o programa que vai porque você vai pegar um tópico, né? Seja lá como vocês implementaram o tópico, ele vai mandar esse tópico para o servidor MQTT, aí esse servidor de MQTT vai publicar esse tópico no assinante, que é o Alô? Node-RED, né? No Node lá de MQTT do Node-RED. Aí dentro desse Node, né, desse nó, você tem que criar um programinha para ler a estrutura de dados que você está recebendo do tópico. Por quê? Porque às vezes o tópico não vem só com uma tag, vem com 3 tags, 4 tags, tem que ver se um tópico vai publicar uma tag, um outro tópico uma outra tag, um outro tópico uma outra tag, aí tem que ver como que vocês vão implementar isso. Então, normalmente, o tópico pode conter várias tags. Aí quando ele manda isso para o servidor MQTT, ele vai codificar isso com uma determinada estrutura TXT. Aí você tem que entrar nessa estrutura, né, que ele vai publicar como tópico, e tem que sair pesquisando o nome das tags e pegando os valores corretos. Aí isso é um programinha que a gente tem que fazer. Aí, dependendo de como ele publicar, talvez eu já tenha o programa pronto. Você publicar de uma outra forma, aí tem que fazer um outro programinha para ler esses dados dentro do tópico que está sendo recebido pelo Node. Tá? Mas depois isso a gente testa. Mas eu vou passar essas coisas para vocês, aí vocês podem instalar no computador de vocês. A gente coloca lá na rede do Graco, né? Para evitar o firewall lá da UNB. Então vocês entram na rede, lá está na rede 17, se eu não me engano, e aí vocês. Não, lá é 45. E aí vocês pegam esses dados da rede 45, tá? Enfim, vocês entram lá com Wi-Fi e pegam esses dados via Wi-Fi. Bem, então, o fluxo está correto. A gente só tem que, na próxima segunda, né, desculpe, vocês até lá instalem o Node e instalem, né, o Node-RED. Aí eu já dou o fluxo para vocês já importam esse fluxo, né? Por quê? Porque na segunda-feira vocês vão implementar inicialmente a arquitetura associada ao treinamento e a geração do dataset. Então a gente vai gerar o dataset, então vai ficar lá algumas horas, né? Fazendo todo aquilo que a gente já fez anteriormente, mas pegando os dados para criar o dataset. Então, isso é a atividade de segunda, né?
Enquanto isso, aí, gente, nós somos em três, vocês são em três aí, podem estar implementando o software, né, o aplicativo que vai fazer o treinamento, né, o backpropagation lá associado ao gradiente negativo, ao decrescente, melhor dizendo. Bem, então tem duas atividades paralelas a serem feitas na segunda-feira aí. Aí a gente também já inclui a questão da publicação dos dados via MQTT, ok? Enfim, por quê? Porque a gente tem que fazer coisas em paralelo aí, senão a gente não finaliza isso até a semana seguinte, né? Para vocês terem tempo de fazer aí um relatório no formato de paper, né? Bem, continua aí, então. Seguindo, a gente fez só um resumo de algumas das tags que a gente vai estar priorizando, né, para fazer o monitoramento no dashboard do Node-RED. Então, é só uma visualização gráfica, né, de algumas das tags que vão ser importantes para implementar. Essa e o próximo slide são sobre isso, né? São evidenciando algumas das tags. Então, a gente tem essas aqui e tem essas próximas que, de novo, um resumo assim das prioridades assim que a gente vai ter para formalizar os dados importantes que a gente vai implementar. Os gráficos, enfim. Bem, como vocês aí não apresentaram nenhum código, nem nada associado, né? Então, eu recomendo aí que vocês levem alguma coisa na segunda-feira, né, para fazer as atividades associadas ao treinamento e lá o dataset. Só lembrando que já tem lá dentro daquele série de programas que eu já enviei para vocês, tem um lá que pega as tags, né? Aí tem que ver lá, ele salva num arquivo, né? Procura lá dentro que já tem um, né? Tem até uma interfacezinha gráfica que eu fiz, né? Para você iniciar. E aí ele sai coletando as tags, né? Que a gente vai utilizar. Aí só tem que ver se são as tags corretas, né? Aí tem que pegar os nomes das tags corretas, a conexão ao servidor. Então, depois vocês aí, a gente já está para acabar essa apresentação, né? Vocês têm prosseguimento, dividem as atividades, enfim, para que a gente evolua aí, né? São três pessoas, né? Então, teoricamente, vocês podem, né, colocar cada pessoa encarregada, né, de uma atividade e depois essa pessoa toca essa atividade e depois discute com os demais e para resolver, para entregar, né, a solução. Então, temos que paralelizar as nossas ações aí. Não podemos ficar esperando de forma alguma que os três sentam juntinhos, começam a discutir. Não. Vamos delegar cada um, né? Alguém fica aí como líder da equipe e organiza esse cronograma de atividades. Então, fulano vai fazer isso, ciclano isso e beltrano isso. Então, o cara é líder daquela atividade. E, à medida da necessidade, ele conversa com os demais ou conversa aí com a AI, né? Enfim, para ir esclarecendo as dúvidas que ele tiver. Não? Se não conseguir esclarecer, entre em contato comigo também. Ok? Bem, então, basicamente isso. Só vocês colocaram um dashboard, né? Só que a interface, né? Usando o Node-RED, não vai ter uma interface tão bonita quanto essa, né? Porque essa aí é a Esse é para interface, né, da AI, né? A interface do Node-RED, né? A biblioteca gráfica que apresenta, né, o dashboard é mais limitada, né? Ela não tem essa sofisticação. Só se vocês procurarem alguma biblioteca, né, vocês podem procurar, de dashboard, que tenha uma atualização e mostre dials como esses aí, né? Os dials são mais simples, né? Os gráficos são mais simples, não é tão sofisticado assim, né? Pelo menos a que eu uso lá e que vocês vão herdar, né? Se quiser alguma coisa mais elaborada, aí lá no Node-RED, né? Tem todas as bibliotecas, né, que são disponibilizadas. Aí faz uma pesquisa sobre nodes, né, de dashboard, né, para gerar
imagens, né, que vão ser animadas, né? E aí vocês podem encontrar alguma coisa mais moderna, né, mais atual, porque essas que a gente usa, que são bem simples, né, que são clássicas, isso aí, né, a gente usa já desde, sei lá, há 8, 9 anos, né? Então a gente usa já há bastante tempo, tá? Então, não sei, porque eu nunca procurei se tem umas com dial, com os elementos gráficos mais atraentes, tá? Pode ser até que tenha, tá? Então, depende aí do interesse de vocês, né, no refinamento da interface gráfica. Mas fica aí, né, como contribuições aos trabalhos futuros, né? Buscar um dashboard, né, ou bibliotecas de dashboard com elementos gráficos mais elaborados. Aí na segunda eu dou o fluxo lá para vocês, aí vocês vão ver a cara dos elementos gráficos existentes naquele nó, né, naquele node associado à geração de dashboards, né? O dashboard, como está mostrando aí na tela, né, ele abre uma nova janela do browser, né, e carrega, né, a parte gráfica em função da arquitetura dos nodes que você importou para o seu projeto, tá? Enfim, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, se o problema está entendido, né? Então, para mim, acho que está entendido, só refletir sobre a arquitetura. Agora aí alguém fica, entre vocês aí, alguém fica como líder aí para puxar as atividades e a responsabilidade aí de fazer as cobranças, e vocês dividam as atividades, né? Uma coisa que vocês não colocaram aqui, né? Quando a gente fala assim, ó, vamos fazer um trabalho, é um planejamento, né? Do trabalho. Aí vocês têm que colocar, né, um cronograma, tem que colocar quem vai fazer o quê, quando as coisas vão ser entregues, entendeu? Tem que ser um pouco mais profissional, né? Porque da forma como vocês fizeram, vocês não identificaram quem vai fazer o quê. É um trabalho em grupo, não é individual. Então, é necessário que haja um cronograma, e esse cronograma, até a data X, né? Até a data de apresentação final do trabalho, tem que ter os deadlines, né? Ah, vai ter que fazer isso até semana que vem, isso aqui até sexta-feira, isso aqui até segunda, e assim sucessivamente, né? Senão não tem planejamento, né? Então não tem projeto sem gestão, né? Tem que ter gestão, e a gestão é o planejamento. Então, o intuito dessa fase inicial do trabalho é o entendimento do trabalho, ok? E propor um cronograma de execução desse trabalho, tá? Enfim, então, qualquer planejamento é isso, cara. Ah, vou planejar. Tem que ter um cronograma, tem que ter as datas, o que vai ser entregue, quem é responsável pelo quê, senão não tem planejamento. Então, não fica só isso que vocês fizeram. Então, tentem redefinir esses aspectos, e aí, né, vocês ainda têm algum tempo aí, né, são só as 4h49, né, já vou encerrar por aqui. Aí eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, porque o trabalho é muito simples, né, não é complexo, então vocês podem fazer o seguinte, vocês discutem aí, né, propõem uma nova arquitetura, muda a arquitetura aí, em cima do que eu mencionei agora, e façam um cronograma, geram o documento final, que pode ser nesse formato de slide mesmo, né? Por isso que eu pedi para a gente fazer essa semana para eu realizar o feedback para que vocês possam, né, corrigir a rota e fazer da forma correta, né? Vocês viram que estavam indo para um caminho errado. Então, alinhei agora com vocês, aí vocês consolidam o documento, incluam as atividades que vocês vão fazer até o dia agendado para a defesa, para a apresentação do trabalho final e entrega do relatório, né, no formato de um paper no Overleaf, né, pega o formato de um paper qualquer, enfim, e faz a redação, né, em coluna simples, né, para não ficar uma coisa muito mal formatada, né, de difícil leitura, e aí vocês definem a arquitetura, que é o principal, o pipeline lá do MQTT é aquilo lá mesmo, né, não tem problema nenhum, mas a rede não está legal. Refaçam a arquitetura, relatem o que vocês pretendem
fazer em termos de comparativo, né, de arquiteturas. Então, propõe lá a arquitetura, né, com 10 neurônios, uma outra arquitetura com 4 neurônios, né? Porque eu induzi vocês, eu falei, tem que ser pelo menos maior do que a entrada, né? Então, vocês botaram, né, eu tinha falado de 4, vocês botaram 4 e vocês não questionaram isso, né? Eu fiz de propósito, né? Queria ver se vocês iam refletir sobre essa arquitetura. O que vocês fizeram foi colocar uma outra camada lá, né, oculta, para complicar mais ainda o processamento, né, complicando o trabalho de vocês, né? Colocar 10 neurônios ou 4 neurônios é indiferente, né? Porque aquilo lá é né, o algoritmo lá vai ficar indexado, né? Em vez de processar uma vez, vai processar em 10 neurônios, né? Enfim, então, é trivial ali, não tem muito problema. Aí, o que vocês têm que fazer é isso: redefinir essa arquitetura, testar esses parâmetros, né? Com 4 e com 10, uma única camada escondida, e, além disso, vocês podem fazer, né, funções de ativação, sigmoide com sigmoide, sigmoide com sigmoide e sigmoide com ReLU. Pronto. Aí vocês vão ter as análises do treinamento, ok? Vão ter os gráficos, aí vocês vão ver aquelas que têm uma melhor predição, têm um menor erro de predição. Aí vocês vão, opa, essa aqui é melhor do que essa aqui. Aí vocês têm a justificativa com os parâmetros que vocês obtiveram, né, ao longo de décadas de treinamento, né? Então, só lembrando, as décadas de treinamento aí pode ser 300, 400, 500, tem que ver se o negócio vai convergir ou não. E aquele negócio também que eu falei para vocês podem usar, que vocês nem mencionaram, né? Vão criar o dataset, né? Mas esse dataset, com dimensão 1000, sei lá qual é o tempo de captura de dados que vocês vão ter. Então, captura a cada 1 segundo, se eu não me engano, né? Ou 2 segundos, tem que ver. Então, você vai ver lá, para fazer isso aqui, aí a planta vai aquecer bastante. Aí depois tem que retirar toda a água, botar água nova e começar tudo de novo. Então, pode demorar. Então, vocês têm que, né, para fazer o planejamento do experimento, né? Vocês já fizeram lá um dia com a planta, pela primeira vez, vocês viram que demora, né? Enfim, então tem que tentar fazer uma estimativa. Por quê? Porque às vezes vocês vão ter que revezar lá. Começa um e depois entra outro. Às vezes não dá para começar às 4 da tarde, porque vai demorar mais tempo para criar o dataset. Então, essas coisas do planejamento, então não pode fazer, vou fazer o meu planejamento e vou fazer o treinamento na quarta-feira. Não, desculpe, a construção do dataset não tem que começar na segunda. Por quê? Porque na segunda vocês vão aprender de fato e até quarta vocês têm que ter esse dataset construído. Senão vai ficar para a próxima semana. Ou então vocês vão ter que ir em um outro horário no laboratório para construir esse dataset. Então vocês têm que ver essa questão do homem-hora aí, do tempo, em que cada um vai estar disponível, e vocês têm que discutir entre vocês. Quem tem um aí que está estagiando, o Guilherme, se eu não me engano, aí vai ter dificuldade para estar lá, enfim, aí vocês têm que agendar entre vocês esse escalonamento, tá? Isso é planejamento, cara. Senão, vocês não vão entregar os resultados que a gente espera que sejam entregues. Bem, então refaçam isso, revejam esses aspectos. Eu gravei aqui essas recomendações que eu coloquei. Eu vou colocar lá no YouTube da disciplina, tá? Tem lá o canal da disciplina. Assim que o vídeo ficar pronto aqui, eu subo para lá e aí depois vocês podem ouvir e ver as minhas considerações. Então, eu fico aguardando, né? Pode ser amanhã ou depois, a redefinição dessa arquitetura do trabalho das redes neurais. Ok? Alguma dúvida? Não, acho que não, professor. Então, eu vou encerrar por aqui, vou salvar aqui a gravação e subo depois. Tá bom? Então é isso aí, Tá bom. pessoal. Valeu, Então tá, um professor. abraço, então. Tchau, tchau. Até mais.